Jesus transformou a minha vida. Amém? Glória a Deus. Bom, que eu só não venha falar do meu testemunho, mas que eu venha ser uma testemunha viva de Cristo todos os dias aqui na terra. É isso que Jesus quer, né? Não só palavras, mas atos. É o que agrada. Obediência é o que agrada o coração do Senhor. Amém? Então, nesta noite, eu só peço que vocês olhem para a intenção do meu coração. Amém? E que em nome de Jesus eu venha fluir como rios de águas vivas, né? A palavra do Senhor fala assim: tudo que pedires em oração, creia que já recebeu, lhe será dado. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo venha sobre esse lugar e comece a encher o nosso coração da palavra dele. Amém? Família, bom, eu gostaria de começar apenas agradecendo, né? Agradecendo primeiramente a Deus, porque ele é poderoso. Depois eu quero agradecer, em segundo lugar, ao seu José Canuto, o meu pai, que nunca desistiu de mim. Muito obrigado, meu rei. E agradecer, em terceiro lugar, a casa do pai. Foi essa comunidade, né, que estendeu as mãos para mim, né, abriu os braços para mim quando eu mais precisei. Então, muito obrigado, seu JR. Muito obrigado ao seu Luiz, o meu monitor, e o seu Firmino. O Senhor possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Amém? Bom, família, eu já tive, durante esse período de adicção, 3 overdoses na minha vida por causa do uso abusivo da cocaína, né? Já tive 3 vezes. E todas as vezes que eu parei no hospital, não morre, e nenhuma delas o Senhor permitiu que a morte me levasse. Porque o Senhor tem promessas, né, que irão se cumprir na minha vida, né? Infelizmente, eu nem gosto de falar, né, muito do meu passado, mas se for para glorificar o nome do meu Senhor Jesus, eu vou falar. Por muitas vezes, por causa do uso, meu nariz sangrava muito. E mesmo assim, eu continuava usando, porque eu estava desesperado para sentir o prazer do uso da cocaína, né, da substância. E isso fez com que eu me afastasse dos meus bens mais preciosos, que eram os meus filhos, e perdesse a minha joia mais rara, que era a minha esposa. Por causa do uso da cocaína, eu perdi o meu casamento, né? E tive que me afastar dos meus filhos por um certo tempo. E isso foi muito ruim para mim, né? E eu sempre me perguntei: Senhor, por que da família Canuto, da minha família, só eu que tive essa história de vícios, né? Na minha família não tem casos de drogadição, só eu. E eu lembro quando Jesus fala assim, né? Chegam para Jesus e falam: Jesus, por que esse homem nasceu cego? É culpa dele ou é culpa dos seus pais? E Jesus diz assim: nem dele nem dos seus pais, mas para que o poder do Senhor se manifeste na vida dele. E o poder do Senhor se manifestou na minha vida, e hoje eu sou curado. Eu falo com toda clareza: eu sou curado, só que eu preciso entender uma coisa: todos os dias eu preciso fazer a minha parte, e o Senhor faz a parte dele. O Senhor, quando chegou para, né, ressuscitar Lázaro, falou: tirem a rocha. Foi e ressuscitou Lázaro. O Senhor fala para mim e para você essa noite: faço simples e deixo difícil comigo. E é isso que todos os dias eu faço. Todas as manhãs, quando eu levanto, eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, eu dependo de Ti. Vai adiante de mim, Senhor. O Senhor prometeu que irá tornar planícies os montes para aquele que te segue. Estou te seguindo, estou te servindo. Me ajuda, Senhor. E nesse período de drogadição, família, eu gostaria de falar como eu conheci a droga para vocês, né? Eu conheci a droga dentro da igreja. É isso mesmo, dentro da igreja eu conheci a droga. Meu pai sempre me deu os bons ensinos. Meu filho, seja responsável, seja um homem justo, um homem direito. Meu pai sempre me ensinou na disciplina o que é ser um homem correto. E na escola até já me ofereceram droga e eu dizia não. Mas dentro da igreja, no tempo que eu gostava do street dance e tal, tinha um rapaz lá, um conhecido, que me ofereceu a cocaína, né? Eu ainda tinha dito não, mas no segundo pedido dele eu usei a cocaína, né? Só que na primeira vez com 18 anos, quando eu experimentei a cocaína, não foi de imediato que minha vida, né, foi por ladeira abaixo. Teve um certo período ali que às vezes até esquecia do uso da cocaína. Só que eu entrei no exército, né, passei 8 anos sargento temporário. E nesse tempo, lá dentro, piorou o uso da cocaína. Eu fiquei, né, mais constante o uso da cocaína. E eu sempre prometi para mim mesmo que no meu último dia de exército eu iria parar com isso. E o meu pai sempre me ensinou a ser um homem de promessa e um homem de palavra. E quando chegou no dia de eu cumprir a minha promessa, eu não consegui mais parar. A droga ela já estava totalmente me dominando. A palavra do Senhor diz assim, né? A minha natureza humana já foi crucificada com Cristo na cruz, né? E o pecado ele não tem mais poder sobre a minha vida, mas o pecado ele tinha poder sobre a minha vida naquele tempo. E aí eu busquei tratamento, busquei de imediato: o seu JR, me ajuda, não estou conseguindo. E me internei, passei 3 meses internado. Só que aí eu desisti no meio do caminho. E eu preciso entender uma coisa: eu só vivo o processo, né? Só vive a promessa quem passar pelo processo. E eu não concluí o processo. E aí eu vim para a cidade, recaí. E essa minha queda foi algo destruidor, né?
foi quando realmente eu perdi o meu casamento, tive que se afastar dos meus filhos. E aí, o orgulho, eu tinha muito orgulho, eu não conseguia ter humildade e retornar com o seu JR e falar, seu JR, me ajuda. Eu não tinha isso. E o orgulho estava me impedindo de alcançar a minha cura. Infelizmente, o orgulho nos impede de alcançar a nossa cura. Precisamos quebrar o orgulho e entender que somos pó diante de Deus. Que sem Deus não somos nada. E aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, o senhor sabe que meu sonho sempre foi morar com a minha família no exterior, com os meus filhos, né? E devido à separação, eu estava muito desesperado. Cheguei para ele e falei, meu pai, compra minha passagem, me manda para fora, meu pai, eu vou conseguir, papai. Me manda para fora e aí eu já sigo a minha vida lá fora. Eu preciso. Aí meu pai, você tem certeza? E me mandou para fora. E aí que começa o agir de Deus na minha vida, família. Escute bem o que Deus fez comigo. Eu me internei em Santa Catarina, em Navegantes. Passei um tempo lá internado, longe, sem ninguém. Meu pai me deixou lá e voltaria, porque ele prometeu que a gente iria seguir a nossa vida lá juntos. Só que eu entrei em desespero. Saí da clínica desesperado. Falei, meu pai, manda de volta, me manda de volta. Eu quero a minha família, minha casa, meus carros, meus filhos. Eu já estava perdendo tudo, já não tinha nada. E meu pai, com o coração totalmente insensível e com toda razão, eu entendo o coração dele, ele disse não para mim. Porque às vezes é preciso você dizer não para a pessoa poder cair na real. E quando ele disse não para mim, né, eu na frente da clínica, desesperado, nunca dormi no chão, o que eu vou fazer, né? E aí um monitor chegou pro meu lado, parou do meu lado no carro e falou assim, cara, eu te deixo no aeroporto. E aí que começa o agir de Deus na minha vida. Quando esse monitor falou, eu liguei para minha irmã mais chorona, Francisca. Fran, por favor, fala pro pai comprar minha passagem de volta para casa. Aí ela, o pai tá insensível, o pai não tá muito chateado, mas vai pro aeroporto, a gente dá um jeito. E eu entrei no carro desse homem. E ele me levando, ele parou em cima de um viaduto e falou assim para mim, desce do carro. E aí eu falei assim, ainda tá longe o aeroporto? Aí ele só desce do carro, só anda. E aí eu em cima do viaduto, com a minha mala no chão, né? Aquelas carretas passando, eu desesperado, sem minha família, sem ninguém. Eu falei, Senhor, só o que eu tenho neste exato momento é as promessas que o Senhor disse que se cumpriria na minha vida, Senhor. Senhor Deus, eu não vou desistir de mim mesmo. Eu não vou desistir de mim, Jesus. Eu não vou ir lá. Eles fumam muito, Santa Catarina é frio, e onde eu passava tinha gente fumando cigarro, e dava vontade, eu falava, não, eu já estou decidido a nunca mais voltar ao vômito, eu estou decidido, olha o que eu estou passando, eu não vou desistir de mim, mesmo que todo mundo desista de mim, eu não vou desistir de mim, se eu cair, eu me levanto de novo, pago o preço que tiver que pagar de novo, mas eu não vou desistir de mim. E logo o Senhor é tão bom, que quando eu falei isso, 100 metros mais à frente, eu parei na oficina, pedi ajuda e um rapaz falou assim, cara, eu te levo para o aeroporto. Ele me levou para o aeroporto, nunca fui de pedir nada a ninguém, sempre tive vergonha. E ele falou assim, cara, pega 50 reais para ti, me deu 50 reais. E eu sentado lá no aeroporto, um rapaz chegou para mim do nada, eu não conheço, não faço ideia quem é, até porque eu estava sem telefone, sem nada. Chegou para mim e falou assim, cara, vem cá, eu quero falar contigo. Aquele rapaz pediu para me te dar 50 reais. Eu falei, quem? Aquele rapaz. Corremos lá fora e o rapaz só me deu tchau entrando no carro. Eu não faço ideia quem é esse homem. O Senhor enviou os anjos deles para cuidar de mim. O Senhor envia anjos para cuidar de nós. Creia no Senhor, irmão. E quando ele me deu, ele falou assim, cara, o que está acontecendo com a sua vida? E eu falei a minha vida para ele. Falei a minha trajetória de vida, que eu perdi a minha família, perdi os meus bens, perdi tudo. E ele falou assim, cara, você não vai sofrer não. Olha só, eu vou comprar a tua passagem, né? Eu não te conheço, não sei quem é, mas eu senti no meu coração, eu vou pagar a tua passagem, você vai voltar hoje para casa. Glória a Deus, que o Senhor seja glorificado por causa disso. Amém. Amém. E quando ele comprou a passagem, não ficou por si só. O Senhor, ele cuida de todos os detalhes. Olha o que o Senhor fez. Eu trabalho com refrigeração, né? E eu gosto muito de comer aqui na coxinha em frente ao Ribeirão. E eu sempre pensando, ele sentado no aeroporto com fome, pensando nessa coxinha. E adivinha o que esse homem trouxe para mim? Uma coxinha. O Senhor cuida de todos os detalhes. Amém, família? E então, eu voltei para minha casa. O Senhor, uma pessoa que eu não conheço, pagou a minha passagem. O Senhor cuidou de mim. E quando eu cheguei aqui na cidade, eu falei, Senhor, eu vou me redimir, vou quebrar o meu orgulho, Senhor. E eu vou para a casa do Pai e vou me tratar. E aí eu cheguei pro seu JR. Seu JR estende a mão para mim, meu irmão. E ele vem de braço aberto. Ele me abraçou e cuidou de mim. O seu JR, o seu Luiz me abraçou e cuidou de mim. O seu Firmino
compartilhei com eles os meus choros. Passei 6 meses dentro da casa do Pai, buscando tratamento realmente, me desligando das pessoas e buscando o Senhor. E aí começa um agir de Deus na minha vida. Dentro da casa de recuperação eu tive visões, 2 visões. Eu jejuava muito, tirava 3 dias. Eu já cheguei a tirar 42 dias jejuando. 29 dias jejuando nesse período, buscando, pagando preço para viver experiências com o Senhor. E aí quando o Senhor, um dia chegou um homem lá, um profeta do Rio de Janeiro, falando assim, cara, eu não te conheço, mas eu vim aqui porque o Senhor pediu para me falar contigo. Eu não faço ideia quem é, um homem chegou lá e falou várias coisas para mim de Deus e eu fiquei muito feliz. Então, resumidamente, rapidamente, eu falei meu testemunho para vocês. Família, a gente só precisa entender uma coisa. Precisamos descansar e confiar que temos um Deus poderoso. E para finalizar, família, eu gosto muito de recitar essa passagem. Quando o Senhor Jesus, ele cura os gadarenos, aqueles 2 homens possuídos por demônios. E depois que eles estão curados, a palavra diz que eles estão sentados, bem vestidos e em perfeito juízo. Hoje eu me encontro sentado porque eu encontro descanso no Senhor. Hoje eu me encontro bem vestido porque o Senhor me colocou vestes novas. E hoje, em nome de Jesus, eu me encontro em perfeitos juízos. Todos os dias eu me encontro e eu fico mais apaixonado por esse Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus. Então, que o Senhor Jesus possa ser glorificado nesta noite através do meu testemunho. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe todos vocês. Amém? Adiós.